Boa noite, Carol. Marido entrando, vamos dar um minutinho aí pra galera chegar. Todo mundo se conectando. Eu tô me conectando pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Mas como eu não consigo olhar para as duas câmeras, eu vou ficar aqui pro Instagram. E quem tá no Facebook também vai conseguir me ver e me escutar. Depois a live vai ficar salva, provavelmente no Instagram mesmo, mas eu posto pra vocês, tá bom? Boa noite, toda a galera que tá entrando, obrigada por estarem aí presentes. Então, vamos lá. Eu vou começando a bater um papo, aí o pessoal que for entrando vai se inteirando aí na nossa conversa. Quem tiver comentários, dúvidas, hoje eu tentei colocar uma equipe para me ajudar. Então vamos ver para anotar as perguntas de vocês, porque eu não consigo ficar lendo tudo que vocês colocam aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje, na verdade, eu fiz essa opção de falar sobre um tema que a gente não costuma muito ver em live, em vídeos prontos, que é sobre pós-operatório. Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Em cirurgia plástica, o pós-operatório, ele implica em tantas e tantas coisas. A gente vive numa sociedade onde as pessoas se sentem cobradas o tempo todo, existe uma pressão externa para você seguir um padrão, para você estar dentro do que as pessoas acham que você tem que aparentar. E na cirurgia plástica existe uma busca incessante por isso. Mas eu percebo na minha prática diária que muitas das pessoas que me procuram, elas não vão lá porque elas acham que existe um padrão que elas têm que seguir. Elas vão me procurar porque alguma coisa mudou nelas, essa mudança começa de dentro, e aí elas querem exteriorizar. Ou às vezes elas precisam dessa mudança externa para conseguir manifestar aquele insight dentro delas para dar continuidade. Tanto que eu falo muito sobre a questão da paciente que às vezes está acima do peso e quer operar, e ela pergunta para mim, doutora, eu tenho que emagrecer antes de operar? Eu falo, não necessariamente, porque às vezes essa menina ou essa moça que está acima do peso, ela opera e isso acaba sendo um estímulo para ela ir para academia, para ela se sentir à vontade de colocar outras roupas, né, para participar de eventos sociais. Então, o pós-operatório, ele implica numa expectativa. E em cirurgia plástica, o pós-operatório implica numa expectativa que é muito maior do que o que a pessoa vai ver. Quando eu falo para uma paciente, olha, a gente vai fazer lá uma lipo, vai colocar uma prótese, vai fazer um explante, vai fazer uma pálpebra, existe uma limitação de cada corpo, existe uma proposta para cada paciente diferente, individualizada. E dentro dessa proposta, a pessoa cria uma imagem. E essa imagem que ela cria não é só dela, fisicamente, a hora que ela vê o resultado cirúrgico. É de repente assim, qual é o decote que eu vou usar? Como que vai ser a blusa que eu vou colocar? Será que eu vou de biquíni para praia? Então o pós-operatório ele vai muito além. E eu tenho que durante a consulta conseguir captar esses sinais da paciente para quando ela fizer a cirurgia e ela chegar no pós-operatório, ela entender que ela vai estar extremamente feliz porque a gente atingiu o que foi proposto e não o que ela criou na cabeça dela, ou como padrão, ou como exemplo, enfim, né? Porque fica muito amplo quando as pessoas fazem cirurgia, às vezes vem uma amiga, um familiar que fala, nossa, mas ficou assim, nossa, mas o curativo é assado. Então, por isso que eu solicitei e quis fazer esse tema hoje. Eu vou falar de pós-operatório de maneira geral no início, porque o pós-operatório é quase igual, várias condutas, né, de pós-operatório são muito parecidas do início, e depois eu vou falar especificamente sobre o explante, que tem alguns critérios um pouquinho diferentes do que para as outras cirurgias, tá? Então eu deixei aqui anotadas todas as perguntas que vocês me mandaram, e eu vou falando aos pouquinhos. Quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí, o pessoal está anotando aqui para mim, e no final eu vou abrir para as perguntas e para responder o que ficou pendente, certo? Então vamos lá. Toda vez que uma mulher vai operar, existem algumas dúvidas pré-operatórias que são importantes. Então, se a mulher vai operar a mama, não importa se é prótese, se é redução, se é explante, a primeira pergunta que ela me faz é, qual sutiã eu compro? Eu compro o sutiã pós-cirúrgico? Eu compro a faixa? Eu ponho o sutiã que eu tenho em casa? Ah, eu já tenho um sutiã de uma outra cirurgia, eu posso usar?
Então funciona assim. A gente não sabe exatamente o tamanho de sutiã que vai ser adequado para essa mulher no pós-operatório. Por mais que a gente tenha uma noção do tamanho das costas, do quanto a gente vai tirar ou colocar de mama, do posicionamento que vai ficar, a gente não tem essa dimensão pré-operatória. Existe um parâmetro assim aproximado. No meu caso, quando eu opero, eu tenho uma pessoa específica dentro do hospital para mim, que tem um banco de sutiãs e cintas e tudo que eu preciso de todos os tamanhos. Então, como o preço é tabelado, eu costumo orientar a paciente para não comprar nada. No dia da cirurgia, a gente seleciona o melhor modelo e o melhor tamanho, porque para cada cirurgia é um modelo diferente. Tem cirurgias que a gente usa só a faixa, tem cirurgias que a gente usa só o sutiã, tem cirurgias que a gente usa as duas coisas juntas. E aí, se ela quiser depois comprar outro para ter troca e ela daí quiser procurar em outro lugar, ela já vai saber o tamanho que é adequado para ela. Acontece às vezes de no pós-operatório lacear esse sutiã, a cinta que foi escolhido, acontece. Com o tempo, o próprio material ele é muito elástico, você vai lavando, ele vai desgastando um pouco, então ele vai ficando mais frouxo. E aí, quando isso acontece, as pacientes não perdem o que elas compraram. Existe uma forma que eu também oriento para ajustar esse sutiã, essa cinta, e ela continuar usando, porque isso vai durar por muito tempo ainda, tá bom? Sobre quantos dias de internação você vai ter se você for operada. Em cirurgia plástica, a gente faz cirurgias bem planejadas, são cirurgias de curto tempo cirúrgico, na maioria das vezes. Curto tempo cirúrgico, eu digo assim, até 4, 5 horas. Uma cirurgia mais longa que tem, acho que vai durar umas 5 horas. E não precisa ficar internado em quase todos os casos. Então, a paciente opera de manhã, vai embora à tarde. Quem são as pacientes que ficam internadas? Quando faz cirurgia de abdômen, quando a cirurgia é muito grande, faz uma lipoaspiração muito grande, ou quando a paciente demanda algum cuidado especial. Aí, nesses casos, a gente faz ficar internada 24 horas e depois dá alta. Mas quase todas as pacientes operam, vão para casa, não precisam de internação, os cuidados são simples para serem feitos. Vai fazer uso de medicações, então quais medicações vão ser utilizadas? Em quase todos os casos, medicações para dor, aí dependendo da cirurgia, uma medicação mais leve, dependendo da cirurgia, uma medicação mais potente. Então a gente pensa assim, uma pálpebra é uma cirurgia que dói muito pouco. A pele da pálpebra é bem fininha, a cicatrização é bem rápida, se tira a ponta inclusive em 3 dias, então é tudo muito rápido. Se eu pensar num explante, por exemplo, que tem um descolamento enorme, que é uma cirurgia que dura aí 3 horas, que a gente chega perto das costelas, é uma cirurgia que é bem mais dolorida para muitas pacientes. Aí eu já vou entrar com uma medicação mais potente para isso. Sempre uso antibiótico profilático, que a gente chama, que é preventivo, então a gente não espera um paciente ter uma infecção para poder tratar, a gente já dá o antibiótico antes de acontecer, existe uma conduta, um protocolo que a gente segue para isso, e normalmente as medicações são utilizadas por 7 dias, depois disso muito raro precisar de alguma coisa. Quando vai precisar de uma medicação extra? Quando a paciente já toma outras medicações, tá? Tem problema de tireoide, tem problema de intestino, aí ela já faz tratamentos prévios. Ou pacientes que a outra pergunta que me fazem muito é se eu for de fora de São Paulo e eu quiser ir até aí operar com você. Ou, por exemplo, eu tenho pacientes do exterior, quando eles vêm para cá para operar comigo, por causa do voo, do risco de tromboembolia, tem todo um cuidado que a gente precisa ter. Esses pacientes, quando o voo é curto, a gente tem algumas orientações básicas e quando é longo tem algumas a mais em relação ao posicionamento dentro do avião. A medicação eu prescrevo para todo mundo, então eu vou dar anticoagulante para todo mundo que vai pegar voo, mas tem um tempo certo, geralmente eu espero 15 dias para liberar para fazer um voo, principalmente se for voo longo, tá? A maioria dos pacientes vem da Europa, Estados Unidos, então são lugares que os voos vão durar aí 8 horas, 10 horas de viagem. Já teve até paciente do Japão. Então, o cuidado tem que ser importante. E aí eu também indico o uso de meias antitrombose. Não é para todo mundo que eu uso meia, então eu uso nesses casos os pacientes que vão pegar avião, que fazem voos, de voltar de carro, né? E se eu morar numa cidade, eu não quiser dormir em Taubaté, eu quero ir fazer a cirurgia e voltar para minha cidade, depois eu vou para ir para você me avaliar. Não tem problema nenhum. Só que quando a viagem de carro ela é mais longa, eu sempre oriento que a paciente, além de usar a meia,
durante a viagem faça algumas paradas para movimentar as pernas, para deambular um pouco, para não ficar naquela posição muito tempo, tá? E aí normalmente no banco de trás, por causa do cinto de segurança da frente, ele vir no meio do corpo, se der uma brecada, alguma coisa, a cirurgia está logo abaixo daquilo, tanto mama quanto abdômen, e aí a gente pode provocar um sangramento, uma complicação e a paciente ter que voltar. Mas não tem problema nenhum fazer viagem de carro para operar. Eu posso operar de manhã, na hora da alta eu vou embora? Pode. A maioria das pessoas prefere ficar um dia, não no hospital, na cidade, porque acham mais interessante se precisarem de mim, estão mais perto, tá bom? O que mais? Alimentação. Doutora, minha avó falou, minha mãe falou que eu não posso comer ovo, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer carne de porco, eu não posso comer frutos do mar, porque minha cicatriz vai ficar feia, porque vai estragar minha cirurgia, porque eu vou ter complicação. Não existe isso, isso é um mito, tá? Realmente, quanto melhor a sua alimentação, quanto mais saudável você for, melhor vai ser a sua recuperação inteira, não só a sua cicatrização. Então, o ideal é que você faça uma alimentação saudável. O que é mais importante no pós-operatório não é focar na alimentação, apesar de ela ser importante, é focar na hidratação, porque a gente não tem o hábito de tomar muita água, principalmente nos dias que não estão muito quentes, e a água é muito importante na recuperação. O organismo, quando você faz uma cirurgia, independente do tamanho, qualquer procedimento invasivo, que a gente abre alguma parte, vai cortar, vai estancar sangramento, o organismo ele sente isso como um trauma. Ele não entende, assim, para ele, o seu cérebro não sabe, olha, você escolheu fazer uma plástica, então é uma cirurgia que está mais tranquilo do que uma cirurgia de retirar um tumor, por exemplo, no abdômen. Ele entende, você sofreu um trauma e eu preciso me recuperar desse trauma. Então, para ele se recuperar do trauma, é qualquer trauma. E aí tem as proporções em que ele vai se recuperar. Quanto mais líquido você toma, mais hidratada fica e melhor é para a recuperação. O intestino fica um pouco preso depois da cirurgia por causa dos antibióticos, das medicações de dor. Então tomar água também é muito importante para isso, para fazer o funcionamento intestinal acontecer de maneira adequada e você não ter dores e distensão. Aproveitando que eu estou falando de abdômen, isso é uma queixa frequente, as pacientes ficam super nervosas e preocupadas, porque de repente ela vai lá e opera a mama e a barriga dela parece que ela está grávida. Ela fala, doutora, olha o tamanho da minha barriga, eu estou distendida, eu estou com dor, eu fiquei sem ir ao banheiro, e mesmo indo ao banheiro, essa paciente fica distendida. É natural acontecer isso. Como eu disse, o nosso corpo como um todo, ele vai tentar responder a um processo inflamatório, a um processo de trauma. E aí, quando isso acontece, ele vai atacar todas as áreas junto do nosso corpo e vai tentar prover energia para onde ele precisa se recuperar. E aí o trato gastrointestinal fica um pouco mais lento, tem pessoas que têm um pouco de náusea, ficam com aquele enjoo por causa das medicações e desse trânsito mais lento, e a barriga normalmente fica com essa distensão, em torno de 15 a 30 dias melhora para todo mundo. Não é todo mundo que tem, mas como é bastante frequente, para cirurgias tanto de mama quanto de abdômen, todos os tipos de cirurgia. E se for uma cirurgia mais simples, que não vai manipular tanto, né? Você pega uma pessoa que vai fazer uma prótese que não vai tirar mama, não vai mexer em tanta coisa. O intestino vai ficar distendido do mesmo jeito, vai ter retenção de gases da mesma maneira, tá legal? Dores. Dor é um tema bem específico, é um tema que daria aqui um mês de conversa, porque existem limiares de dores muito diferentes para cada pessoa. Então, depende da sua experiência de vida, do quanto que para você foi importante passar por uma dor ou não. Você pega uma mulher que já teve um parto normal, para ela, a dor de um pós-operatório não é nada. Para uma mulher que nunca passou por nada na vida, nunca fez um procedimento, fez de repente até cesárea, ou nem fez, a dor no pós-operatório é bem mais intensa. Então, tem as cirurgias que a gente sabe que causam mais dor, por exemplo, lipoaspiração, que faz um descolamento maior, causa mais dor. Explante, principalmente se a prótese for submuscular, causa mais dor, porque a gente vai manipular na área próxima à costela. E tem as cirurgias que a gente percebe que praticamente são indolores. A paciente nem sente, nem parece que operou tirando o inchaço. Por exemplo, áreas do rosto, não dói praticamente nada.
Abdominoplastia, por incrível que pareça, é uma cirurgia extensa, mas não dói. Então a dor é uma questão relativa. A gente, com as próprias medicações analgésicas que prescreve no pós-operatório, consegue controlar, né, essas dores, e a paciente vai entender que ali por alguns dias ela vai ficar um pouco mais sensível e depois isso vai passar e vai ter vida normal como todo mundo. E linda, lógico. Sobre tomar banho e lavar os cabelos, também é uma pergunta importante. Tomar banho, o problema é assim, quando a gente faz um procedimento, a partir do momento que a gente corta a pele, a gente abriu o corpo, deixou ele exposto a tudo que tem no ar, a tudo que tem ao redor, bactérias, sujeira, tudo. Quando a gente fecha, mesmo que a gente coloque curativos, mesmo que a gente feche com fio, tudo direitinho, aquela coaptação, as bordas, elas vão estar na parte externa bem cicatrizadas só depois de 24 a 36 horas. Então, nesse primeiro momento, o ideal é que não se molhe nenhuma área de cicatriz, porque essa área, se entrar água ali e ela tiver uma contaminação, você pode vir a ter uma infecção mais grave, alguma coisa mais séria no pós-operatório, que não deveria acontecer. E aí a pergunta que vem, por que eu não uso a cola cirúrgica? Porque com a cola cirúrgica você poderia tomar banho no dia seguinte. Porque na minha experiência, cola cirúrgica já deu muita complicação. Eu já recebi diversas pacientes, não minhas, porque eu nunca quis usar, com complicações sérias, assim, que a cicatriz acabou ficando até feia por causa do uso da cola. E a cola acaba que pro paciente onera demais o tratamento, porque a cola ela tem um valor financeiro bem maior do que o uso de fios para o hospital. Então isso, quando é incluso, também acaba que aumenta o valor para a paciente pagar. E eu não vejo diferença na cicatrização para paciente que não tem nenhuma complicação e você usa a cola ou você usa o fio. Não vejo diferença, a cicatriz fica boa do mesmo jeito e a parte interna toda é feita com fios da mesma forma. Então, eu prefiro fazer o uso de fios, eu uso fios absorvíveis, que depois de um tempo não vão mais estar ali, coloco um curativo, depois de um dia, 2 dias, dependendo da cirurgia, dependendo da condição da paciente, eu libero para o banho. Lavar o cabelo, dependendo do tipo de cirurgia, pode, dependendo não. A maioria das vezes a paciente não consegue, até ela fica desconfortável. Então, por causa da própria postura que ela tem que ficar, por exemplo, abdômen, ela não consegue levantar as mãos, os braços para lavar o cabelo. Cirurgia de mama, se for uma cirurgia que a gente faz reconstrução, que tem mastopexia, não pode levantar os braços, porque a gente reposiciona toda a mama, é uma cicatriz grande, então isso vai fazer com que possa alargar a cicatriz, pode causar um sangramento interno na mama, então o ideal é que não levante o braço, existe um prazo para isso. Em situações que a gente faz, por exemplo, o explante, faz só o explante, não faz reconstrução, não tem problema nenhum, você levantar o braço não vai mudar em nada, desde que você não faça movimentos bruscos, tá? Quais foram as outras perguntas? Sobre dirigir, fazer atividades físicas e carregar peso. Toda cirurgia demanda que você tenha um certo repouso para que o corpo consiga combater esse trauma que ele sofreu. Esse repouso é um repouso relativo, que eu chamo. Não é para ninguém ficar acamado. Eu brinco, as pacientes que operam comigo sabem que a minha frase, né, o meu logo, como não é logo, desculpa, gente, que o assistente já veio trazer aqui as perguntas que estão fazendo. Minha frase, né, de pós-operatório é assim: quem fez plástica não está doente. Então, pacientes doentes ficam acamados, ficam em repouso, precisam de auxílio. Quem fez plástica ficou bonito. Então, é para sair da cama, é para ir na mesa comer com a família, sabe? Tem limitações de força, mas de movimento não tem. É para levantar, é para ir fazer as coisas da casa, é para ir no banheiro sozinho, para pegar água sozinho, qualquer tipo de cirurgia, tá? Não existe restrição para isso. O que não pode? A maior parte das mulheres que operam e que fazem cirurgias, principalmente de mama, relacionadas tanto a prótese, explante, redução, são mulheres que têm filhos pequenos. E filhos pequenos demandam que você dê colo, porque eles pedem, eu sei porque eu sou mãe de gêmeos de 5 anos e até hoje
eles pedem para vir pertinho, eles querem que pegue eles. Então, você precisa ter um auxílio de alguém nesse início, porque você não vai poder carregar o seu filho no colo. Ah, mas meu filho tem 1 aninho. Mesmo assim, uma criança de 1 ano ela é bem pesada. Isso pode sim causar complicação na sua cirurgia. Então, o ideal é que durante algum tempo não se carregue peso, não dirija, mas meu carro é automático, nem carro automático. A pessoa só percebe o quanto ela faz força para dirigir quando ela está operada. Porque já aconteceu de paciente desobedecer, você fala, não pode operar. Daí ela vem, doutora, mas é que era automático, achei que não tinha problema. Na hora que ela está no trânsito, que ela vai fazer uma curva, ela vê a dificuldade que é, porque ela está operada, ela está sensível, ela está cheia de curativos, ela está cheia de pontos. Então, muito importante que se siga essas orientações para que nada complique. E isso é um dos fatores, inclusive, que faz com que a cicatriz fique feia. Além da parte genética da paciente, do tipo de pele que ela tem, toda vez que você estira uma área de cicatriz, então ou porque você faz movimentos com o braço maiores do que o que deveria, ou porque você faz força ou movimentos bruscos, essa cicatriz tende a alargar. Sobre passar produto nas cicatrizes, eu oriento sim, Ana Paula. Eu gosto muito de usar a fita, eu usava muito as pomadas, né? Existem algumas pomadas bem famosas, que são umas pomadas feitas com um gel, e esse gel ele ajuda com que essa cicatriz não alargue e não cresça. Mas eu percebi que o uso da fita pós-operatória ela é mais interessante, os resultados ficam melhores e menos mulheres começaram a ter problemas. Então a fita é uma coisa que eu gosto bastante de indicar, tá bom? Retornar ao trabalho da mesma forma que eu falei sobre a questão de carregar peso. Se você é personal, se você dá aula de educação física, você vai ficar um tempo afastada. Se você trabalha num escritório, se você é secretária, se você trabalha home office em casa, no computador, então é bem tranquilo, você não precisa se preocupar, porque dá muito bem para trabalhar e com algumas restrições, mas assim, tem paciente que trabalha no dia seguinte, opera pálpebra, nariz, trabalha no dia seguinte. Mama, às vezes cirurgia maior, quando é redução de mama, quando tem reconstrução, fica mais sensível, é mais difícil a pessoa retomar. Mas explante, normalmente de 3 a 5 dias é um tempo que a paciente já está bem, mas para quem demanda, né, fazer atividade física durante o trabalho, tem que esperar um tempo maior, provavelmente em torno de 30 dias para a maior parte das cirurgias. Vou só esclarecer aqui nesse meio que tudo que eu estou falando é individualizado, isso não vale para todo mundo. Isso é uma regra geral e para cada paciente, lógico que isso é super especificado, é super esclarecido, o que pode para aquela paciente, o que não pode, tá? Para aquele tipo de cirurgia, para aquele tipo de pessoa. Por exemplo, tem pacientes que tem cachorro em casa, tem gato em casa e o cachorro dorme na cama com a pessoa. Falo, gente, pós-operatório não pode ter bicho perto de você. Ah, meu cachorro é limpo. Por mais limpo que ele seja, por mais banho que ele tome, os pelos, tudo podem ficar no curativo, podem causar uma reação, tanto reação alérgica quanto infecção. Então, o ideal é que se tome cuidado com todas essas pequenas coisas que a gente às vezes não presta atenção no dia a dia. Não entende que podem causar uma complicação, uma sequela depois. Sobre vida sexual, muita gente tem vergonha de conversar sobre isso e, gente, isso é a coisa mais natural do mundo, tem que perguntar. Os maridos normalmente é que vão no pós-operatório e perguntam pra mim, e aí, doutora, já pode ou não pode? Então a gente não tem que ter tabu com isso, tem que falar assim. Vida sexual é uma coisa que faz parte e principalmente quando a mulher faz uma coisa estética, o homem fica naquela expectativa de ver o que acontece, né? De saber como é que tá e de ver como é que vai ser. Então, a gente não é que não libera, mas num primeiro momento, a mulher primeiro que está cheia de curativos, está de cinta, de sutiã, não está confortável com o corpo dela, muitas vezes está com dor, então a gente pede para esperar um pouquinho. E sabemos que ninguém tem relação sexual parado, né? As pessoas, como diz meu ginecologista, elas vão tipo para montanha-russa, para roda gigante, fazem tudo que tem que fazer. Então não é simplesmente deitar e fazer. Então tem que tomar cuidado porque demanda um esforço enorme, por mais que pareça que não, mas como dirigir, tá? A atividade sexual ela demanda bastante esforço, então a gente tem que tomar algum cuidado.
O que acontece muito também é que às vezes a mulher opera e o pós-operatório afeta o marido. Sabe por quê? Já aconteceu isso muitas vezes. A mulher faz uma cirurgia e ela tá toda feliz e ela foi liberada para fazer tudo e ela vai ter relação com o marido. Só que ela esquece que o marido tem um apelo visual. O homem tem muito um apelo visual. Para o homem, a questão de ver, de sentir é muito diferente do que para a mulher. E aí a mulher às vezes está lá, ela chega para ele, para estar com ele, de cinto e sutiã. Aí ela volta depois e fala, ai doutora, olha, eu tentei, eu estava tão empolgada e meu marido broxou, o que eu faço? Isso já aconteceu várias vezes. Então, gente, por favor, por mais que os médicos, eu inclusive, orientem, olha, você tem que usar cinta por 2, 3, 4 meses, o sutiã por 2, 3, 4 meses, na hora que você for namorar, na hora que você for ficar à vontade com seu marido, você pode sim tirar a cinta, tirar o sutiã, colocar uma lingerie bonita, tá? Então isso vale também, fica a dica para você até que já operou e que não fez isso. Então, dica do dia aqui na live. Riscos de pós-operatório. Então, existem riscos, né? Toda cirurgia tem riscos, tudo na vida tem riscos. E os riscos principais são, a gente tem que tomar cuidado com a cicatrização, então manter os curativos, seguir as orientações que foram dadas, tomar cuidado com infecção enquanto não está bem cicatrizado, tomar cuidado com os esforços e existem algumas complicações que elas podem acontecer depois de algum tempo ainda. Então, por exemplo, trombose pode acontecer? Pode, por mais que a gente tome todos os cuidados e todos os protocolos, pode acontecer. Existe como prevenir a trombose? Existe, na maior parte dos casos a gente consegue dar orientação, uso de meias, a paciente tem que deambular, não pode ficar acamada, não ficar muito tempo no carro, no avião. Então todas essas condutas são exatamente para evitar riscos. Em cirurgia plástica, mesmo quando a gente faz tratamento de doença, e se eu tratar um grande queimado, se eu tratar uma mulher que está com síndrome ásia, eu vou fazer um explante, ou se eu for fazer uma lipoaspiração, não importa, tá? Os riscos, eles existem do mesmo jeito e a gente vai lidar com eles da mesma maneira, na mesma proporção, tá bom? Qual é o papel do paciente no pós-operatório? Basicamente, seguir as regras que o seu cirurgião te deu. Acontece muito aqui na internet, de repente, por exemplo, uma mulher opera lá em Manaus, ela operou. E aí ela não conseguiu falar com o cirurgião dela, ou ela achou que a conduta dele não foi a melhor, e aí ela me procura aqui na internet e pergunta o que eu acho. Entendam que quem opera vocês é que sabe o que foi feito, sabe como foi feito, qual técnica foi usada, por que foi usada, fez a sua avaliação no pré-operatório para saber quem você é. Então o pós-operatório depende de você estar em contato com o seu cirurgião. Eu sou o tipo de médica que dá o meu telefone para os pacientes, eles podem me ligar a hora que for, porque eu entendo que o paciente que opera comigo, ele cria uma confiança em mim de que se acontecer alguma coisa, ele não quer que alguém lá no pronto-socorro veja ele. Ele quer que eu que manipulei ele dê a orientação. Então eu acho extremamente importante esse acesso, esse contato, acho importante esse vínculo de você ter segurança de que se acontecer alguma coisa com você às 2 horas da manhã, tem alguém competente que vai te atender. O telefone não dá para ficar com a secretária, não dá para ficar com a instrumentadora. Tem que ficar com o médico que operou, é ele que sabe o que fazer com você. Então isso é muito, muito importante. Quando vocês forem fazer um procedimento, conversem com o médico, já peçam um telefone de acesso a ele, principalmente de fim de semana, porque dia de semana ainda vocês encontram, né, o médico no hospital, no consultório, em algum lugar. Fim de semana fica mais complicado. Isso é bem importante. Sobre voos eu já falei. Sobre ter o autocuidado. Tem mulheres que às vezes têm filhos e são sozinhas, né, não são casadas, ou moram sozinhas, não tem ninguém para ajudar. Doutor, eu consigo operar e me cuidar sozinha? Grande parte da cirurgia, sim. Grande parte você não precisa de auxílio para quase nada. Você não vai conseguir, por exemplo, limpar a sua casa. Você vai precisar de alguém que te ajude, manipular um forno, por exemplo, segurar as crianças. Então, esse tipo de auxílio você vai precisar. Mas tomar banho sozinha, você vai conseguir. Tirando lavar o cabelo, mas lavar o corpo, você vai conseguir. Escovar o dente, comer, se vestir, tudo você vai conseguir fazer sozinha. Uma ou outra coisa que vai precisar de auxílio, geralmente as cirurgias maiores,
Então, cirurgia de abdômen, que está com muito curativo, uso de dreno, daí é mais complicado para a mulher fazer tudo sozinha. E as pacientes que têm cirurgia mamária, por causa de levantar a mão, elas ou vão no salão para arrumar o cabelo, ou alguém tem que ajudar a lavar na pia ou dentro do chuveiro mesmo, para elas não levantarem o braço. Agora, na pandemia, estamos com mais limitações, então quem estiver operando em algum lugar que as cirurgias estejam liberadas, se preparem para isso, estejam prontas para isso também, tá? A relação médico-paciente é fundamental, sem dúvida nenhuma. Tanto no pré-operatório, quanto no intraoperatório, quanto no pós, quanto para a sua vida toda, o seu cirurgião plástico, ele é o seu confidente. Ele vai fazer por você o que nada mais faz. Você não está indo lá fazer... Eu falo isso tantas vezes e ainda assim eu vejo que tem gente que tem dúvida. Você não está indo no cirurgião plástico para fazer uma cirurgia. Você está indo no cirurgião plástico para fazer algo acontecer em você. Ou porque alguma mudança está vindo e você quer transformar, e você quer se enxergar de outra forma porque você é outra pessoa, ou porque você precisa que essa mudança aconteça para te dar aquele estalo e falar, agora minha vida vai em frente. Então você tem que ter essa credibilidade, você tem que ter essa interação. Sobre a questão de engravidar no pós-operatório, funciona assim. Quando a mulher vai fazer cirurgia de abdômen, a gente normalmente faz para uma mulher que não vai mais ter filhos. Mas acontece de a mulher fazer e ela acabar engravidando depois. O ideal é que se espere pelo menos 6 meses de uma cirurgia para você poder engravidar e você tá já bem recuperada, suas cicatrizes estarem ok. Se você precisar de algum tratamento nesse intermédio aí dos 6 meses, você tem como fazer sem riscos, porque a gestação ela impede muitos tratamentos de serem realizados, até pela questão de amamentar, por um monte de critérios, tá? Mas acontece sim, tem paciente que opera e fica grávida um mês depois. E aí é ruim porque ela acaba que, eu não sei se perde, né, a cirurgia, mas ela se empenhou de fazer um procedimento, de se expor a uma situação, de um investimento, porque isso não é uma questão que ela vai investir dinheiro, ela vai investir no corpo dela, ela vai parar para operar. Então a gestação tem que ser muito bem determinada em que momento você quer ter. Mas eu acho que se você decide por fazer, vamos supor uma mulher que hoje precisa fazer um explante. Ela faz o explante. Doutor, eu não tenho filho, vou fazer o explante porque eu tô doente e eu quero ter filho daqui a um tempo. 6 meses é um tempo bem legal, tá? De maneira geral. Mas a gente, óbvio, que individualiza isso. Eu vou falar mais até sobre agora algumas questões do pós-operatório do explante, porque eu acho que isso foi a procura maior que eu tive aqui, assim, foi muita mensagem, muita. Então eu vou tentar resumir tudo que vocês me perguntaram e vou ver as perguntas daqui a pouco que estão anotadas aqui pra mim. Só para falar para quem perguntou logo ali sobre a alimentação no pós-explante, a alimentação é a mesma em todas as cirurgias, não tem restrição. Para quem faz abdômen, para quem faz mama, para quem faz pálpebra ou para quem faz explante, a orientação alimentar é a mesma. Quanto mais saudável, melhor. Quanto mais líquido tomar, melhor. E aí para cada paciente, às vezes tem uma orientação mais direcionada. Depende de uma paciente que já tem um intestino que não funciona tão bem. Vixe, a live vai durar mais de 1 hora. Perguntas e perguntas. Obrigada. Tem pacientes que têm um intestino que não funciona tão bem, então acaba que para essas pacientes eu dou uma orientação mais específica, tá? Sobre o explante, o que eu queria falar do pós-operatório? Existem algumas angústias que as mulheres têm, que são grandes e são até justificáveis. Tá? A primeira é a própria cirurgia. Como é a cirurgia? Porque como é que eu fico angustiada de pensar como que vai ser depois? Eu não sei se essa cirurgia eu tenho que fazer, se eu não tenho que fazer. Sempre vem essa confusão toda. Então, a coisa mais importante, que foi o que eu acabei de falar, é você ter um médico que conheça a doença, que acredite que a doença existe, que saiba tratar da doença, que conheça como funciona a técnica de explante. Explante não é uma técnica exclusiva para quem tem síndromiase e doença do silicone. Então, eu já fiz muitos explantes, por exemplo, para contratura capsular de pacientes que não tinham síndromiase. Então, é uma técnica que o cirurgião ele domina para fazer. A questão não é dominar fazer a técnica, a questão é ele saber aplicar em você, que vai ter indicação dessa técnica. Tá? Tem uma cirurgia que vai durar aí 2 a 3 horas e
As cicatrizes são uma questão bem comum, porque não se sabe o que vai acontecer com a cicatriz. Tem algumas cirurgias que a gente tem uma determinação prévia, a gente já sabe que a cicatriz vai ser daquele tamanho e pronto, a gente tem essa noção. Por exemplo, vamos pegar a pálpebra, que é uma cirurgia fácil de entender. A gente sabe até onde vai exatamente a cicatriz, não vai passar daquilo. A cirurgia de explante a gente não tem como prever, porque geralmente se usa a cicatriz do sulco, se for o explante puro, não for fazer mais nada, sem reconstrução. A cicatriz do sulco um pouquinho ampliada, porque só naquela incisão que foi feita a prótese é muito pequena para realmente tirar em bloco e fazer a peça única sair da prótese com a cápsula, tá? Mas pode ser que precise ser estendido um pouquinho mais, dependendo da dificuldade, dependendo de como tá no intraoperatório. A mulher que faz reconstrução, ela vai ter aquele famoso T invertido, então vai ter a cicatriz ao redor da areola, uma vertical e a cicatriz no sulco. E o que fazer com essa cicatriz? A gente tem orientações que são dadas desde o início para tentar prevenir que essas cicatrizes cresçam e virem hipertróficas ou queloides, mas tem pacientes que pela genética vão ter de qualquer forma. E a gente não tem como adivinhar quem vai ter ou quem não vai. E até uma das perguntas que me fizeram é: a minha cicatriz do explante pode ficar melhor que a do implante? Sem dúvida nenhuma. Quando você colocou a prótese, de repente se sua cicatriz ficou feia, não fez nenhum tratamento, ficou do jeito que ficou. Na hora do explante, a gente retira essa cicatriz, vai fazer uma nova cicatriz, e aí a gente já entra com alguns cuidados especiais antes de acontecer. Pode ser que forme de novo uma cicatriz não tão bonitinha, de acordo com a sua genética? Pode, isso acontece também. Mas a gente consegue já ter um indício e já consegue introduzir tratamentos que a gente não dá para todo mundo, previamente para essas pessoas que já têm essa dificuldade com a cicatrização. Sobre o resultado estético, no pós-operatório, o que esperar da cirurgia? Então, eu penso assim, lipoaspiração, que é uma cirurgia clássica, né, que faz muito, um movimento muito grande de lipoaspiração, a gente percebe que as mulheres ficam naquela angústia assim, será que ficou bom, será que não ficou? E demora meses para o corpo desinchar, porque é uma área muito extensa que está sendo manipulada. E para ver mesmo o resultado, demora aí uns 6 meses, 8 meses, dependendo das áreas lipadas e do tipo de corpo que essa paciente apresenta. Quando a gente fala em explante, a preocupação maior da mulher é como que vai ficar essa mama. Porque quando se faz o explante puro, a gente tem que entender que a mama não vai ser igual à mama de antes sem prótese. Primeiro, porque a gente está tirando junto com a cápsula e com o processo inflamatório ao redor, e muitas vezes vai sair um pouco de tecido junto com esse bloco, para sair com segurança. Segundo, toda vez que uma mulher tem prótese mamária, essa prótese ela comprime os tecidos ao redor, e quando ela comprime, faz uma coisa chamada atrofia muscular e glandular. Os tecidos da glândula e do músculo, eles vão afinando, eles ficam menores, naturalmente, por causa da própria pressão que a prótese causa. Então, geralmente, as mamas são menores, tem muito menos volume quando vai fazer o explante. Por isso que, às vezes, eu indico fazer a reconstrução só num segundo tempo. Porque no primeiro tempo cirúrgico, se a mulher está com muito pouco tecido na hora que eu tiro essas próteses em bloco com a cápsula, é muito difícil reconstruir. E às vezes quando a gente espera aquilo cicatrizar durante 4 a 6 meses, a gente consegue fazer um planejamento muito melhor, porque daí a gente pode pensar em fazer de repente um enxerto só de um lado, porque às vezes tem uma retração de um lado que não tem do outro, na própria cicatrização, por causa da extensão de descolamento ser muito grande. Então, essa questão do resultado estético, eu às vezes prefiro que não fique tão bonito num primeiro momento, que a gente só tire e reconstrua depois, do que falar, vamos fazer tudo agora e você achar que tudo vai ficar lindo, porque às vezes pode ainda assim ficar uma assimetria. Mesmo assim, é possível sim fazer as duas coisas no mesmo tempo cirúrgico, e é uma questão de você conversar para o seu tipo de corpo, se planejar, para saber o que esperar depois. Normalmente as mamas vão ficar menores, mesmo que se faça a lipoenxertia tem uma limitação de volume para ser feita, e a gente sabe que de 30% a 70% dessa gordura que foi injetada vai ser reabsorvida pelo corpo. Então, as mamas vão ser menores. O resultado estético normalmente é bom, tá?
pós-explante, dificilmente uma mulher fica muito insatisfeita, até porque acho que o explante ele traz uma libertação para a mulher. A mulher que está passando pela síndrome ásia e que está adoecida há meses, há anos e demorou tanto para descobrir isso, para ter um diagnóstico, para ter auxílio, ela está tão arrasada, tão baqueada, tão sofrida dentro dela, que para ela a parte estética é importante, mas não é tanto. Naquele primeiro momento ela só quer sarar. Esse é o relato de quase todas as mulheres que me procuram com síndrome ásia. Elas falam, doutor, eu só quero sarar, eu só quero ter saúde de novo, depois eu penso na mama. Então, eu acho que a libertação é a palavra mesmo, assim, de fazer a cirurgia, o explante, eu acho que ele é muito sinônimo de libertação. Ele faz você se transformar, é como se fosse um antes e depois. Ele é um divisor de águas na vida da mulher. Sobre a melhora da saúde no pós-operatório, a gente sabe que em 80% dos casos, aproximadamente, as mulheres vão relatar uma melhora importante, mas a gente não tem como prever que vai melhorar e o que vai melhorar, ok? Drenos, que é a pergunta mais angustiante, porque eu falo que não uso drenos quase nunca, e eu sei que tem alguns colegas que são muito bons, inclusive, usam drenos em todo mundo. Então vamos explicar como que funciona. O dreno, o que ele faz? Quando a gente faz o descolamento de uma área grande, por exemplo, uma cirurgia de abdômen que descola tudo ali dentro, para que o dreno serve? Essa área descolada vai formar um líquido natural do próprio processo de cicatrização, que é um líquido chamado seroma, é um líquido clarinho. E aí esse líquido e o resíduo que fica ali da própria cirurgia vão sair pelo dreno. Então esse é o objetivo de usar um dreno. Nas mamas, quando a extensão é muito ampla e quando a gente vê que realmente vai ser necessário, que pode realmente formar um seroma maior e que a gente não quer que aquele líquido fique lá dentro para depois ter que puncionar e tirar, existe a indicação de dreno. Só que eu acho que na maioria dos casos, quando a gente usa o sutiã ou a faixa de uma maneira bem usada, o dreno não faz tanta diferença assim para a grande maioria das mulheres. Aí as pessoas se angustiam, mas e se eu tiver um hematoma, um sangramento? Quando sangra dentro da mama, o sangue ele vira um coágulo, ele fica duro e ele inclusive entope todos os orifícios do dreno e o sangue não sai pelo dreno. Então vai ter que ter uma manipulação, um procedimento para retirar esse coágulo. Ele não vai sair pelo dreno, então o dreno não tem essa função, tá bom? Por isso que eu acho que não tem indicação e não é necessário. Para as pacientes que eu indico, que vai ter casos que sim, eu vou indicar, aí eu uso o dreno mais ou menos de 3 a 7 dias, vai variar dependendo do quanto estiver saindo de líquido, né, da característica de cada mama, de cada mulher. Vamos para as perguntas. Tem outras perguntas. Vamos responder aqui as mais pedidas. Vamos ver. Viajar para casa depois do explante. Pode, respondi já aqui. Tem alguns cuidados que eu falo se a viagem for longa, eu peço para fazer paradas, eu oriento como que é a movimentação do pé e da perna nessa parada, porque não é só parar, existe uma movimentação que tem que ser feita, mas pode sem problema nenhum. Sempre dreno, acabei de falar do dreno, então já está explicado. Sobre anestesia, posso não tomar anestesia geral? Eu não vejo por que não tomar anestesia geral. Eu uso anestesia geral em 99% dos meus pacientes. Quando que eu não uso anestesia geral? Cirurgias faciais, então pálpebra e lifting não precisa de anestesia geral. Pacientes que têm problemas de saúde, que eu preciso fazer uma RAC ou uma peridural, seria uma outra indicação. Em relação às cirurgias de explante, que foi a pergunta aqui, eu não tenho por que não fazer anestesia geral. As pessoas têm medo de anestesia, eu vou fazer um post, inclusive, que tá para entrar nos próximos dias, eu aviso vocês. A anestesia, ela é extremamente segura. Quando você está sob anestesia geral, existe um anestesista ali do lado com um monitor e ele está ali vendo tudo o que está acontecendo com você, ele tem um controle total de você. Do seu batimento cardíaco, da sua respiração, de tudo o que está acontecendo, da sua temperatura, tudo. Quando você não está sob anestesia geral, a gente não tem esse controle da mesma forma. Se você estiver sedada, por exemplo, a gente não sabe até que nível você está oxigenando tão bem
como estando entubada. Então não vejo por que não usar anestesia geral, acho que até não é seguro assim em relação a essa cirurgia, porque não é uma cirurgia rápida. Você me falar uma cirurgia de 1 hora, até daria pra gente pensar numa outra possibilidade. Mas o explante, que é uma cirurgia que vai durar aí 2 a 3 horas, dependendo da dificuldade de retirar esse bloco, não tem por que não usar. Tá? Não sei se a dúvida era em relação a isso específico. Quanto tempo vai usar o sutiã? Em cirurgias de mama, eu costumo orientar a usar o sutiã por 4 meses aproximadamente. As mulheres se sentem tão seguras que elas continuam usando esse sutiã pro resto da vida e só trocam quando elas querem pôr uma roupa mais bonita ou quando elas vão sair com o marido e com o namorado. Então, no pós-explante, se não tiver reconstrução, se for só o explante, tem mulheres que eu nem indico o sutiã. Tem mulheres que vão usar uma faixa elástica, tem uma forma de colocar, e depois de um tempinho eu tiro e ela vai usar o sutiã dela normal, tá? Se fizer a reconstrução, vai usar o sutiã por uns 4 meses aproximadamente, mas é obrigatório que fique com o sutiã dia e noite por pelo menos 1 a 2 meses. Depois eu vou liberando para alguns eventos, mas ainda vai ser o sutiã pós-operatório. E não é qualquer sutiã, tá? Por isso que eu falei sobre ter o sutiã no hospital, porque existem vários modelos de sutiã. E a pessoa acha que sutiã pós-operatório é tudo igual. Não é. Existe um pós-operatório só para cirurgia de prótese, existe um pós-operatório só para cirurgia de reconstrução. Então eu sou bem específica nisso para a gente usar o que tem de melhor sustentação naquele tipo de cirurgia que eu estou escolhendo. Descobriu há 15 dias que a prótese está rompida, posso programar com calma ou deve retirar com urgência? Próteses rompidas, depois lê o post que eu pus lá sobre próteses rompidas, acho que anteontem, não são uma urgência médica, você não precisa operar amanhã, mas não dá para esperar 6 meses com uma prótese rompida. A partir do momento que ela rompe, você fica mais exposta a que o gel de silicone transborde por ela, porque já existe o suor do silicone que a gente sabe, mesmo com a prótese íntegra. Quando ela tem uma ruptura, por essa ruptura a tendência é maior. Então, principalmente se você for uma mulher sintomática da questão da sindromiase, você tem alguns sintomas ou tem doenças autoimunes, o ideal é que você se planeje o quanto antes possível, mas não é uma urgência para amanhã, não tem que se internar igual apendicite, eu preciso ir lá tirar agora. Você pode se programar e fazer isso em 15 dias, 1 mês, isso não vai mudar. Aliás, para quem pergunta, prótese, gente, podem romper independente de trauma, tá? Você não precisa ter sofrido um acidente de carro para a prótese romper. A prótese pode romper espontaneamente por algum processo interno, pelo próprio material, então não tem que ter trauma para haver ruptura. Por isso que é tão importante o acompanhamento com o médico e fazer a ressonância a cada 2 a 3 anos, alguém examinar você fisicamente, anualmente, para ter certeza de que tá tudo ok lá dentro, porque tem coisas que você não vai ver, não tem como visualizar. Você não sofreu nenhum trauma, não sofreu nada, você não tem como adivinhar que a prótese vai romper. Problema de cicatriz, o que fazer para minimizar? Alguns eu já falei, então eu gosto muito do uso da fita. Para algumas pacientes existem algumas infiltrações que a gente pode fazer. O que tem de mais moderno é o uso de aplicação de toxina botulínica na cicatriz. Mas eu particularmente nunca vi um resultado que tenha tanta diferença assim para as outras condutas que a gente já toma. E toxina botulínica, ela é um pouquinho dolorida, quem já fez, quase todo mundo que está me assistindo já deve ter feito botox na testa, né? Então sabe que é dolorido, tem um custo, então a gente tem que pensar em tudo isso. Mas para as pacientes que não têm problemas com cicatriz, os cuidados são bem simples, bem tranquilos, não precisa se preocupar. Se tem risco de desenvolver doença... Sim, eu não sei quem me fez essa pergunta, que não está o nome aqui, se a prótese tem risco de desenvolver doença. A doença do silicone, isso é um mito? Não, não é um mito, essa doença existe, ela não é uma doença ainda que está inserida, né, na cabeça da área médica como um todo, não é todo médico que lida com isso e que trabalha com esse tipo de paciente, mas ela sim é uma doença que pode acontecer de 2 formas. Uma forma é quando a prótese é um corpo estranho, desencadeia um processo autoimune naquela mulher, ou quando a própria toxicidade do gel causa processos dos tecidos do organismo que não autoimunes, mas que levam a sintomas muito semelhantes. Então as 2 doenças são bem semelhantes. Tá? Também tem post sobre isso lá no meu feed. Quem tiver com dúvida, tem sobre a sindromiase, tem sobre a contratura, tem sobre a prótese rompida, tá tudo lá. Fala pra gente.
Por que eu resolvi me especializar em explante? Não, entenda uma coisa, não existe essa especialidade. Fazer explante não é uma especialização. O que acontece é que algumas pessoas, né, alguns médicos, acabam que estudam essa doença, têm contato com ela, acreditam que ela realmente existe e você acaba daí recebendo um número maior de pessoas que estão dentro daquele ramo porque as pessoas vão procurar quem sabe sobre aquilo. Então não é que eu sou especialista. Fazer o explante, como eu falei, é uma técnica que qualquer cirurgião pode fazer, mas eu estudei muito a doença. Eu tenho doenças autoimunes, então a gente sabe o que é ter doenças autoimunes. E eu acho importante para a mulher, assim, a maioria dos cirurgiões é homem, principalmente que tratam da síndrome ásia. E eu vejo que as mulheres, elas às vezes pedem, assim, elas querem ter um contato com alguém que entenda o que é sentir a perda da mama ou a transformação da mama, porque a mama tem uma importância gigantesca na vida da mulher. A mama, eu já falei isso aqui muitas vezes, ela está relacionada à maternidade, ao empoderamento, à amamentação, à sensualidade, à conquista do outro. No nosso país, que é um país tropical, que todo mundo usa muito decote, muita roupa, né, expondo o corpo, existe uma cobrança padrão. Então, eu acredito que às vezes a mulher ela precisa de alguém que entenda como é que ela vai se sentir depois, como é que vai ser o pós-operatório dela, porque eu sou mulher e eu consigo entender isso. E óbvio que por melhor que um cirurgião possa ser, existem cirurgiões muito bons e que são extremamente competentes, mas talvez para algum ponto de sensibilidade assim seja mais difícil para eles, não que eles não tenham vontade de ajudar, mas talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade em relação a essa sensibilidade que eu tenho um pouco maior por eu ser mulher também, tá? Então só por isso. Que mais? 2 anos de implante de poliuretano. Fica mais complicado o explante? O explante ele não fica mais complicado por causa do tempo que você está com a prótese. Ele é mais complicado por causa do tipo de prótese. Então, o poliuretano é sim uma prótese que tem uma textura mais espessa, é uma espuma. Ela é como se fosse um velcro. Quando a gente abre a mama com poliuretano, tá tudo aderido assim como se fosse um velcro bem colado. Então, é uma cirurgia que ela faz um processo inflamatório maior e faz com que o explante seja um pouquinho mais difícil na grande maior parte das vezes, tá? Mas assim, os cuidados vão ser os mesmos. Normalmente, o uso de drenos acontece muito mais para as mulheres que têm prótese de poliuretano do que para outras, mas também não é uma regra. Isso vai ser muito individual. Sendo cabeleireira para voltar para o salão. Quem manipula braços, cabeleireiro faz escova, tudo, vai ter que esperar um tempo maior para voltar ao trabalho. Então, dependendo, eu não sei para qual cirurgia específica, né? Se for em relação ao explante, se você não fizer reconstrução, para fazer uma escova, alguma coisa que demande força, você vai precisar de uns 30 dias. Mas para fazer um corte de cabelo, com 10, 15 dias, tranquilamente você está fazendo de novo. Tá? Uma tintura, você consegue fazer. Alimentação, já falei. Fazendo explante, há risco de desenvolver outro tipo de doença? Não, teoricamente, o explante ele é indicado exatamente pelo contrário, para tratar a doença. Ele não é a cura, né? Ele é um tratamento na tentativa de melhorar os diversos e inúmeros sintomas que essas mulheres apresentam. E não quer dizer, quando você tem a síndrome ásia, você já tem que ter uma predisposição genética para ela acontecer. E a gente não sabe quem tem a predisposição. Pode ser qualquer mulher. Essa predisposição genética pode nunca ter desencadeado nada nessa mulher. Ela pode ter passado uma vida inteira sem ter nada. Ela não precisa ter doença prévia. Quando pôs a prótese, fez esse gatilho, desenvolveu a síndrome. Quando ela explanta, a predisposição genética não deixou de existir. E o estímulo que foi feito nela não deixou de existir. Então, ela pode ter outras doenças, mas a maioria das vezes não mais relacionadas ao implante. Existem alguns casos, são bem poucos relatos, de mulheres que tiveram células de silicone à distância, né, no corpo. Isso causou algumas lesões e perpetuou os sintomas da síndrome. Mas isso é um número menor de mulheres, não é a maioria que tem essa perpetuação de sintomas por causa dessa situação. Tá? Teve até um caso que eu falei aqui outro dia, que foi o único caso que teve de prótese de glúteo e síndrome ásia. Existe um caso no mundo descrito, né? Talvez tenha outros que a gente não conheça. Então,
Eu faço enxerto de gordura nas mamas, sim. Eu acho que o enxerto ele é super bem-vindo, super válido. Mas o enxerto, lembrem-se, ele demanda um tempo cirúrgico maior, porque vai ter que fazer uma lipoaspiração para tirar essa gordura, preparar essa gordura e reinjetar. Então aumenta os riscos, tanto da cirurgia quanto do pós-operatório. Existe um limite de quantidade para fazer essa lipoenxertia na mama, porque a gordura é um tecido morto. Então ela só vai sobreviver em você se ela estiver perto do que tem artérias, do que tem onde tem vasos. E o que ficar encostado perto da musculatura da glândula vai sobreviver. O que tiver lá no meio não sobrevive. Então por isso que a gente injeta uma quantidade limite e aí a gente tem que provavelmente repetir esse procedimento, às vezes 2, 3 vezes para chegar num tamanho ideal. E aí, como já me perguntaram aqui também, cada procedimento de lipoenxertia é uma nova cirurgia. Não é um procedimento para ser feito em consultório. Gente, lipoaspiração é um procedimento que ele é difícil e ele só é muito bom e muito seguro em mãos habilitadas, em locais estruturados e que tem uma boa equipe, tá? Não é uma coisa para ser feita em consultório, jamais, em hipótese nenhuma. Perguntas, valor da cirurgia de explante mesmo do implante? Depende, né? Depende se o explante vai ser puro, se vai ter reconstrução, depende de um monte de coisas, depende de onde você tá, do hospital que vai ser feito. Então tudo isso pode ter variáveis, tá? Em relação a valores. Que mais? Opa! O que é isso da premiação aqui que eu perdi? Nenhum médico... vamos só falar bem rápido. Nossa, vai acabar nosso tempo. Achei que ia ser bem mais curta hoje, mas vai sempre acabar. É muito assunto. Muitos médicos, gente, não sabem sobre essa síndrome. Essa síndrome não é hiper divulgada. A gente não recebe panfleto de que a síndrome existe, de que foi realmente reconhecida por alguns órgãos mundiais. Então, eu, há anos atrás, também não conhecia. Só que eu acho que assim, a gente tem que se conscientizar. Eu, a partir do momento que tive conhecimento, que comecei a estudar, que comecei a ter pacientes, todas as pacientes que eu já coloquei prótese, todas elas sabem, se estiverem me assistindo aqui, vão saber disso. Eu entrei em contato individualmente com cada uma para orientar, porque eu acho que não é uma situação para criar pânico, não é para todo mundo querer sair trocando a prótese amanhã, principalmente quem é assintomática. Tudo tem que ser conversado individualmente. Mas eu liguei para cada paciente e falei, olha, existe uma síndrome assim, assim, assim. Se você apresentar sintomas, você pode me procurar, porque daí a gente tem que ver se você realmente não está desenvolvendo esse gatilho. Gente, eu opero no hospital, tá? Aqui em Taubaté. Eu tenho 2 minutos para terminar. Então eu sei que ficaram muitas perguntas, mas vai ter uma live, não a semana que vem, na outra, segunda-feira. Vou ter uma convidada, vai ter um caso real aqui, vai ser bem legal. Eu não sei ainda em qual Insta vai ser, mas eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou contar delas, vou contar dela e vou colocar aqui pra vocês. As perguntas que ficaram pendentes, vocês guardem e mandem pra mim na próxima live, ou mandem no meu direct, porque eu guardo tudo aqui pra falar pra vocês depois, tá? Não vai ficar ninguém sem resposta. Eu concordo que é dever do profissional, mas infelizmente, tanto na área médica como em tudo nessa vida, existem profissionais muito bons, existem profissionais não tão bons, existem pessoas mais conscientes, existem pessoas menos conscientes. Então eu sou uma médica extremamente consciente de tudo, eu acho que eu tenho que ser muito ética e muito realista com os meus pacientes, e eu tenho que sim colocar que nem tudo são flores e que existem complicações e que a gente tem como lidar com elas. E que a gente não vai esperar 10 anos para fazer diagnóstico e ver alguém sofrer. Que a gente vai conseguir relatar isso e tratar isso quanto mais precoce possível. Para fechar, eu quero deixar uma frase aqui de uma estilista francesa famosíssima, que é a Coco Chanel, que ela fala que a beleza começa no momento em que você decide ser você mesma. Então, cirurgia plástica, ela é maravilhosa. Ela vai deixar um corpo bonito, ela vai ajudar você a melhorar, ela vai te deixar com uma autoestima mais elevada, mais aceita, mas isso só vai acontecer quando você decidir fazer isso por você e não pelo outro. Então, o dia que você procurar fazer uma cirurgia, não importa o tipo de cirurgia, faça isso por você e pra você. Queria dizer que eu adorei estar com vocês de novo. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e a gente se vê com certeza até amanhã.